Glória a Deus, graça e paz, igreja do avivamento. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar aí. Pegue a sua Bíblia, levanta ela o mais alto que você conseguir aí junto comigo assim, ó. Repita assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Agora você pega ela aí, abre onde você quiser aí, e depois você vai até o segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Fala assim, ó, na minha Bíblia tem um subtítulo que fala: Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Iô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Pode sentar aí. Gente, eu vou fazer um breve plano de fundo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre essa mensagem. Davi, ele estava há 7 anos no reinado. Ele estava novinho, né, como rei. E Davi, ele tinha algumas instruções, ele tinha um exemplo do rei anterior, que era o rei Saul, de como governar. Como que foi a experiência para aquela nação de ter um rei, né? A nação que Deus escolheu para ser o povo dele, Deus não queria que eles tivessem um rei, eles ficaram pedindo um rei. Porque eles olhavam para as nações vizinhas e eles tinham reis, tinham economia, tinha política, tinha toda ali uma certa segurança aparente, então eles queriam ter aquilo também. E então eles pediram a Deus que Deus desse a eles um rei, deu o rei Saul para eles, né? E então Davi, ele teve como experiência a vida de Saul, né? E desde esse início nós podemos ver que Deus, ele nunca quis que um homem governasse. Deus quis governar o povo de Deus. Deus queria ser o rei deles. Sabe, porque quando o homem governa,
os seus súditos estão sujeitos aos acertos e aos erros que aquele rei pode imprimir no povo. E não foi muito diferente disso. A vida de Saul, ele acertou muito, mas também errou muito, e o povo sofreu muito com essas consequências. Davi também errou bastante. Na outra vez que eu preguei aqui, falei sobre a era de Araúna, e Davi, ele havia acabado de cometer um pecado que matou 70 mil do seu povo. Então olha aí o resultado de ter um rei. Mas Deus não sonhou isso para esse povo. Eles queriam se parecer com os povos pagãos que tinham reis, sabe? E fica a primeira lição para nós aqui: Deus nos chamou para ser diferente. Deus não nos chamou para ser igual ao mundo, sabe? Deus nos chamou para ser sal para essa terra, luz para esse mundo. Deus, ele quer ser o nosso rei, o nosso governador. Ele quer controlar as nossas vidas, porque ele sabe os planos que ele tem para nós, e são planos de bem, não de mal. Ele sabe cuidar de nós como um Senhor e como um Pai. Então ele sabe de todas as coisas ao nosso favor também. Então, gente, quero convidar vocês nessa noite a entregar o governo das suas mãos a Deus, porque se você quiser tomar o governo da sua vida para si, você vai depender sempre do que a sua capacidade pode te dar. Agora, se você depender de um Deus, você vai depender. Se você depender de Deus, você vai depender de um Deus ilimitado, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que, como nossa irmã Isabel disse, com a sua palavra ele criou todas as coisas. Imagina se ele lança uma palavra na sua direção, pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida. Amém? Então entrega a sua vida, entrega o governo e o controle da sua vida na mão desse Deus, que tenho certeza que você vai ser muito bem cuidado. E então Davi, ele tinha, essa referência de como ser um rei, e ele aprendeu algumas coisas, inclusive como ser um bom político e cuidar de exército. Davi, ele foi capitão do exército do rei Saul. Ele sabia artimanhas de guerra, ele sabia estratégias de guerra, ele sabia cuidar. Então ele podia proporcionar para o seu povo uma segurança política e uma segurança armada também, Só que Davi tinha uma coisa que Saul não tinha. Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele tinha temor a Deus, e ele sabia que não adiantava nada, dona Isabel, ele proporcionar para o povo segurança econômica, segurança bélica, segurança armada, mas não ter a segurança do Deus vivo com eles. Davi, ele era tão temente a Deus que quando Deus falava assim para ele, não vá à guerra, ele não ia. Ele tinha as artimanhas da guerra, ele era um bom general de guerra, mas quando Deus falava para ele não vai, ele não ia, porque ele sabia que se ele pelejasse sem Deus, o que poderia acontecer? Se ele fosse à guerra sem o Senhor dos exércitos, sem o Deus dessa nação, eles pereceriam. E então quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele quer trazer para o seu reino é a presença de Deus, porque ele pensa assim: se para conduzir uma guerra Deus precisa estar presente para dar certo, imagina um reinado. Deus precisa estar no controle de todas as coisas, Deus tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. Sabe, às vezes nós podemos nos deparar com alguma área que a gente fala assim: ah não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou deixar para Deus fazer. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer lembrar que quando Ele for o controlador de todas as coisas, quando Ele estiver em todas as áreas da sua vida, você terá uma vida próspera, uma vida abundante. Sabe, se você que está nos assistindo aí pela internet também está entendendo essa mensagem, manda coração para cima aí, meu povo, em nome de Jesus. E então Davi, ele deseja trazer a presença de Deus para o seu governo, para a sua gestão, para o seu reinado, porque ele sabia que somente assim ele teria sucesso. Então traga Deus para a sua vida em todas as áreas, amém? E então ele reúne a nação de Israel, que já estava se dividindo, as tribos já estavam todas distantes uma da outra. Então Davi reúne o povo e ele dá essa missão ao povo. E é interessante que às vezes a gente pode olhar para o nosso lado e falar assim: poxa, mas parece que não tem muitas pessoas engajadas com a obra de Deus aqui.
como naquele momento também não tinha muitas pessoas se preocupando. Inclusive o próprio Davi fala que o rei Saul abandonou a arca, não fez questão de buscá-la. Quando ele reúne a assembleia lá para instigar o povo a ir nessa campanha de resgate da arca, ele fala: ó, Saul abandonou, nós não podemos fazer assim. Então a gente pode olhar para o lado e falar assim: poxa, mas tem poucas pessoas também, né, engajadas aqui com a obra de Deus, sabe? Estamos num número pequeno ainda. Mas se levantou um homem de Deus para essa nação e trouxe uma mensagem, sabe? Da mesma maneira que está se levantando hoje aqui também um homem de Deus para trazer uma mensagem de união para esse povo. Porque a hora que o povo começar a se unir, as pessoas vão se achegando e a nação vai crescendo e tomando forma. Daqui a pouco toda a nação de Israel estava junta debaixo da mesma missão, que era trazer a arca de novo. Sabe, então quando o nosso apóstolo vem aqui, quando vem outros pastores, presbíteros trazer uma mensagem de Deus aqui, é uma mensagem para que o corpo se una em prol de uma missão, em prol de uma campanha, em prol de atrair a presença de Deus para esse povo, para essa geração. E nós estamos aqui em missão, nós estamos como missionários aqui nessa cidade, nessa terra, porque nós não somos daqui, né? Nós somos do céu, nós somos criados em Deus antes de todas as coisas. Então nós voltaremos ao nosso Pai. Só que nós precisamos cumprir essa missão que Ele nos comissionou aqui, que é atrair a presença dEle para o meio do povo. Sabe, então Davi, ele lança esse desafio ao povo, e todo o povo compra a visão dele. Todos se unem debaixo da mão de Davi, da liderança de Davi, e falam: vamos lá buscar a arca de Deus. E então quando eles saem em campanha para buscar a arca de Deus, nós entramos no nosso texto aqui. Até agora foi só um breve contexto para vocês entenderem. E então Davi tornou a juntar os escolhidos de Israel no número de 30.000, dispôs com todo o povo que tinha consigo e partiu para buscar a arca, né? E levar de volta para Jerusalém. Só que no meio do caminho, gente, aconteceu um desastre, uma tragédia. Davi, ele só tinha 7 anos de reinado, como eu disse, e não tinha muitas experiências a não ser de guerra. Eu acredito que Davi não teve um treinamento para ser rei. Não tinha um cursinho EAD, como se tornar um rei exemplar naquela época. E Davi, com toda a sua boa vontade de trazer a arca, o que ele pensou? Vamos colocar a arca em carros de bois, fazer um carro novo, colocar nos carros e trazer a arca. Só que ele acaba mais uma vez repetindo uma prática pagã, porque era assim que os filisteus e aqueles outros povos carregavam seus deuses em cima de carros de bois. E ele pega a arca, que simboliza a presença de Deus, e coloca em cima igualzinho o povo pagão fazia. Sendo que Deus já havia dito como Ele queria que a arca fosse transportada. Sabe, isso nos ensina que a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer jeito. Às vezes a gente fala assim: é para Deus mesmo. É para Deus. Quer cantar, não vai fazer uma aula de canto, fala assim: eu estou adorando a Deus, é para Deus mesmo. Sabe, não se preocupa em entregar o seu melhor a Deus. Deixa sempre as coisas de Deus para segundo plano, quando na verdade Deus, Ele é exigente nas suas coisas. Inclusive, Ele deu exatamente como Ele queria que a arca dele fosse carregada, que a presença dele fosse carregada. Nós não podemos tratar a nossa vida hoje se espelhando no que o mundo está fazendo. Sabe, aqui só tem crente hoje. Eu creio que nessa live aí alguns vão se converter em nome de Jesus, vai virar crente. E nós não podemos olhar para o mundo e querer ter as práticas do mundo, mas pelo contrário, o mundo tem que olhar para nós e querer ter a nossa vida, porque nós carregamos o Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus hoje, ela não está mais em uma arca, ela está dentro de você. Sabe, ela está dentro de mim, ela está dentro do nosso apóstolo, ela está dentro de cada um de você, de nós aqui.
E nós precisamos nos preocupar sim, como nós estamos conduzindo a presença de Deus. Porque se feito de qualquer maneira, dá problema. E essa comitiva foi andando, e era o carro de boi improvisado, os bois tropeçaram e a arca ia caindo. Imagina só o problema que Davi ia arrumar se a arca cai do carro e quebra no chão. Quando Moisés quebrou as tábuas do mandamento, Deus fez ele subir no monte de novo e escrever com a própria mão. O que será que Davi ia ter que fazer com essa arca quebrada? Meu Deus. Aí um cidadão movido de boa intenção também viu o que estava acontecendo e falou assim: meu Deus, eu vou resgatar a arca, e pôs a mão na arca para evitar que o problema acontecesse. E aconteceu um problema maior ainda, sabe, porque ele não foi chamado para aquilo. A Bíblia ensina que Deus escolheu os levitas, inclusive de uma tribo específica, para fazer isso. Não era qualquer levita que podia encostar na arca. Na verdade, nenhum podia, né? Eles carregavam com varas, né? Que eles colocavam nas argolas que ficavam em volta da arca. Então eles colocavam as varas e levantavam ela, colocavam nos seus ombros e então carregavam a arca. Mas tinha uma tribo específica, que era a tribo dos levitas, e dentro da tribo dos levitas havia uma família, que era a família dos coatitas. Esses sim eram responsáveis pelo transporte da arca. E esse cidadão aqui que colocou a mão na arca, ele era um levita. Só que ele não foi chamado para aquilo. Sabe, então nós precisamos, gente, nos preocupar com a nossa missão. Nós estamos cumprindo ela como Deus nos chamou para cumprir? Às vezes nós temos vontades, sonhos, desejos carnais de alcançar objetivos na nossa vida, e isso não é pecado. Todos sabem aqui, nunca escondi para ninguém, que eu tenho muita vontade de cantar. Mas vocês já viram o resultado. Então assim, não adianta eu tentar fazer algo que eu não fui chamado para fazer, porque se eu decidir ser um cantor, pode até ser que um dia eu aprenda, com muita aula, com muita insistência, pode até ser que um dia eu aprenda, mas quanto tempo isso vai levar, quanto eu vou ter que investir de recurso, de tempo, de dedicação, e sendo que o que Deus me chamou para fazer vai ficar estacionado enquanto eu estou tentando resolver as minhas vontades e os meus desejos, quando na verdade Deus não me chamou para viver a minha vontade, mas a vontade dEle sobre todas as coisas. Sabe, Deus não nos chamou para nos apoiar nas nossas limitações, falar assim: eu sou tímido, eu não vou fazer isso. Mas eu não tenho conhecimento, então eu não vou fazer aquilo. Não, Deus não chamou a gente para ficar desse jeito, gente. Deus nos chamou para fazer discípulos, ir e ganhar almas, pregar o evangelho a todos. É isso que Deus nos chamou para fazer, sabe? Mas enquanto a gente olhar e falar assim: poxa, mas eu quero eu sustentar a arca, eu quero eu, vai dar problema. Nós seremos a pessoa certa no lugar errado. É o que aconteceu com Uzá. Uzá, eu acredito que ele não era um pecador, ele era um levita, e estava conduzindo a arca. E aqui a Bíblia conta o cenário, que estavam todos felizes, porque a presença de Deus estava voltando para o povo. Através daquela arca eles ganharam muitas batalhas, sabe? Quando eles levavam a arca diante do exército, os inimigos já ficavam tudo temendo, falavam: meu Deus, o Deus deles chegaram, o Deus deles chegou. E agora, e agora, e agora? O povo tinha pavor, os inimigos do povo de Deus tinham pavor de ver a presença de Deus. Só que ela acabou sendo esquecida com o tempo. Então quando eles viram a arca que estava voltando, eles estavam todos alegres, a nação unida novamente em torno de um propósito. Eu acredito que ali estava todo mundo muito regozijante e feliz. Só que eles estavam fazendo da forma errada. E então acontece essa desgraça, e Davi desgostou-se lá e parou na metade do caminho e falou assim: gente,
Deixa isso para lá. Davi, como rei, nesse momento, sabe o que ele faz? O rei começa a procurar uma casa para colocar a presença de Deus. E hoje não é diferente. Nosso rei também está procurando uma casa para colocar a presença de Deus. Sabe, será que existe aqui no nosso meio algum sacerdote que quer receber a arca na sua casa? Será que existe aqui no nosso meio algum levita preparado para manusear a presença de Deus, que tem condições de falar assim: vai para minha casa, vou levar a presença de Deus para minha casa nessa noite? Leva para minha casa. Se o rei Davi precisou de uma casa para colocar a presença, a arca lá, eu imagino Deus olhando para nós hoje, querendo alcançar vidas, salvar vidas. Nos chamou para esse tempo de uma igreja em células, uma igreja dentro das casas. Será que vai ser a sua casa que vai se abrir hoje para chegar lá a presença de Deus? Será que vai ser sua casa aí na internet? Manda uma mensagem se você quer ser um levita preparado para chegar, trazer a presença de Deus para sua casa. E tem mais, se você não se sente preparado, nos procure da mesma maneira, que a gente vai te ensinar a fazer isso. Vamos te preparar. E então ele encontra uma casa de um homem que chama Obed-Edom. Segundo os historiadores, um historiador específico chama Flávio Josefo, na sua obra ele conta que esse tal do Obed-Edom, ele era muito famoso e de uma família muito pobre. E ele conta que por ele ser muito pobre, um homem de bem, muito pobre, chamou a atenção de toda a nação quando ele ficou rico. Em 3 meses ele ficou rico, segundo o historiador aí, porque a presença de Deus habitava na casa dele, e então ele prosperou, e toda a sua casa foi próspera também, porque ele recebeu a presença de Deus ali na sua casa. Eu acho que vocês não entenderam não. Eu vou falar mais uma vez aqui. Quando a presença de Deus chega, ela traz consigo prosperidade. Ela muda quadros, muda a história, ela muda como conheciam ele, como ele era conhecido no meio da sua cidade. Ele era um homem de bem, mas era um homem pobre. E a partir de quando a arca entrou na sua casa, ele começou a ser reconhecido como um homem rico. Deus mudou a história daquela família, e Ele quer mudar a história da sua família também. Você só precisa levar a presença de Deus para dentro da sua casa. E essa é a função do sacerdote, porque a Bíblia fala que Obed-Edom recebeu a arca e todos os seus filhos foram abençoados. Então você que é chefe de família, você que é o sacerdote do seu lar, não deixe passar batido, sabe? Leve para dentro da sua casa a presença de Deus. Faça um culto no seu lar lá, chama a sua família para orar. Eles precisam reconhecer em você um sacerdote cheio da presença de Deus. Sabe, quem sabe não é isso que está faltando para a sua família ser alcançada. Olhar para você e ver Deus na sua vida, dentro da sua casa, lá em oração, em comunhão com os filhos. Eu fico imaginando essa situação, a arca dentro da casa deles, e os filhos chegando: pai, o que é isso? Isso aqui é a presença de Deus, meu filho. Pai, mas como assim? A presença de Deus está aqui. Sim, desfrute, você está na presença de Deus. Eu trouxe a presença de Deus para dentro da nossa casa, desfruta disso. Sabe, nós precisamos levar a presença de Deus para dentro da nossa casa, para que a nossa família desfrute disso. Nossa família vai ser muito abençoada, a nossa vida vai ser levada para um próximo nível. E hoje nós estamos em um culto que é o culto da vitória. Então, se você quer ter essa vitória na sua vida, tá aí a chave, meu irmão. Leva a presença de Deus para dentro da sua casa.
Não viva sem a presença de Deus. Não aceite passar nem um dia sequer se não for na presença de Deus. Ele era um homem de bem, mas era pobre. E alguns especialistas aí diz que a história de Obed-edom é que ele era um filisteu que é inimigo do povo de Deus. Outros falam que ele era um levita, e eu prefiro acreditar nessa versão. Estou contando as duas para não ficar somente a minha opinião aqui. Quem quiser acreditar no outro, acredite, porque fala que ele era um geteu. E essa cidade tinha um nome delas lá no povo filisteu, tinha esse nome. Mas também tinha uma delas lá no povo de Deus também. Então ele poderia ser ou um ou outro. Só que a Bíblia, mais para frente, ela vai falar que o pai dele, pai de Obed-edom, ele assumiu no templo. Davi o colocou como um dos líderes da música lá. E então depois Obed-edom, ele vai ser o porteiro e sua família toda está lá dentro do templo. Então eu acredito nisso, que ele já era da descendência levítica. Inclusive foi por isso que Deus o prosperou. Porque se Deus matou um porque pôs a mão lá sem ele estar preparado para aquilo, a hora que a arca chegasse dentro da casa de um inimigo de Deus, de um pagão, o que ia acontecer lá? O povo filisteu colocou essa arca dentro de um templo, lá de um dos principais dos seus deuses. No outro dia de manhã, o Deus dele estava prostrado diante da arca de Deus. Olha o poder do que estava dentro da casa de Obed-edom. Então, se ele fosse um pagão, isso não estaria dentro da casa dele. Então, eu prefiro acreditar na versão que fala que Obed-edom, ele era já escolhido por Deus. Já tinha na sua linhagem, na sua descendência ali, o chamado de Deus para a sua vida. E eu programei uma coisa para falar aqui, mas Deus está mudando tudo. Eu ia falar ali outras coisas ali, mas já escapou tudo que eu tinha planejado. E eu tenho certeza, gente, que se você abrir o teu coração nessa noite, Deus vai falar com você de uma forma específica, individual. Sabe, quando essa arca esteve lá e chamou a atenção de todos, aí chegou no ouvido do rei de Davi e falou assim: ó, a arca, sabe aquela arca lá? Que você não conseguiu trazer porque você não sabia como fazer isso? Davi, ele fala, né, meu Deus, como que levarei a arca de Deus? Ele fica com medo, porque ele não sabia como fazer aquilo. E então chega no ouvido de Davi que o Obed-edom e sua família havia prosperado muito por conta da arca estar lá. E então Davi se anima e fala assim: poxa, vamos trazê-la para cá, porque se foi a cólera de Deus, se foi a ira de Deus, já foi, então agora vamos fazer da maneira certa. E então lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, fala assim, ó: consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor vosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. E então toda a congregação concordou em que se assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi com todo Israel. Eu vou pular alguns versículos aqui, porque aqui está narrando de uma outra ótica aquilo que nós falamos aqui, né? E quando chegaram a estender Uzá a mão, a ira do Senhor se acendeu a Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a arca de Deus?
E então, gente, mais adiante aqui no 16, ainda no 14, fala assim, ó: então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira, e cedro, e pedreiros, e carpinteiros para edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, porque por amor ao seu povo, o povo de Israel, o seu reino tinha se exaltado muito. Davi tomou ainda mulheres em Jerusalém, e gerou mais filhos e filhas. E ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido, todos subiram para prender Davi, saiu contra eles, os filisteus. O que eu queria falar está aqui, ó. Davi fez casa para si mesmo e preparou um lugar para a arca de Deus. Quando Davi ele foi ungido rei, ele recebeu algumas honrarias, conforme nós lemos ali. E algumas pessoas foram lá, construíram para ele uma casa, e uma casa bem bacana para aquela época. Só que ele olhou e ele se indignou em ver que ele estava em uma casa legal e a presença de Deus, a arca de Deus, não teria onde ser colocada. E então ele vai e manda que fosse preparado um lugar reservado, específico para colocar ali dentro a arca de Deus. Então nós vemos que Davi, ele tinha amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, sabe? Ele se preocupava como é que estava sendo tratada, onde seria colocada a presença de Deus. Davi, ele se preocupava com os pequenos detalhes também, e nós precisamos olhar para a nossa vida e nos preocupar com isso. Às vezes podem passar alguns dias da nossa vida e a gente vem para o culto do domingo, né? O nosso apóstolo vem avivado lá de São Paulo e lança uma palavra aqui, a gente sai daqui, uhul, glória a Deus, aleluia, aí vem a segunda-feira. Aí na segunda-feira, aí vem na terça, aí vem a quarta, aí vem a quinta. Aí chega na sexta-feira. Porque às vezes, dona Isabel, a gente vai deixando para vir buscar a presença de Deus só quando a gente chega aqui. Só aqui. Acha que só tem a presença de Deus aqui. Mas Deus quer mudar a sua vida hoje. Ele quer te ensinar que lá na sua casa você precisa separar também um tempo, separar também um lugar, para que ali habite a presença de Deus. Você precisa conduzir a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro de um lugar reservado. Se preparar para isso. As coisas de Deus não podem ser tratadas de qualquer jeito, não. Precisa ser separado, precisa ser bem cuidado. Sabe, precisa estar ali limpinho. O óleozinho lá da unção, né, tio? Tem que andar municiado, gente. Tem que se preparar para as coisas de Deus, reservar tempo para investir tempo de qualidade com Deus. E então, mais adiante fala que Davi, a hora que soube dessa mensagem, ele chamou os anciãos e falou assim: agora a gente vai lá, só que vamos fazer da maneira certa, conforme Moisés ensinou. E a maneira certa de trazer a arca, sabe qual era? A primeira vez havia música, havia festa, havia alegria. E existe hoje em dia algumas igrejas que acham que só o auê, a música, o fogo, é isso que Deus habita no meio disso. E habita, a Bíblia fala que Ele habita em meio aos louvores. Que a adoração, ela se resume somente à música, né? Somente ali aquela parte festiva, de júbilo ou de adoração, de você se prostrar e se curvar diante de Deus. Mas a adoração genuína, ela vai um passo além disso. Ela exige sacrifício. Tem que custar algo. Sabe, a nossa vida, ela precisa ser uma adoração constante. A nossa vida, ela precisa estar sempre debaixo de sacrifícios a Deus. Nós precisamos atrair a presença de Deus com os nossos sacrifícios.
E olha que interessante isso. Pode estar falando, pô, mas você está querendo inventar moda. Não é moda coisa nenhuma. Quando Abraão subiu o monte com o filho dele, ele falou para o seu moço o quê? Ele falou assim, ó, fiquem aqui que eu vou adorar a Deus com o menino, mas eu volto. E ele sabia, o que estava no coração dele, é que ele subiria para sacrificar o seu filho a Deus, sim ou não? E o que ele falou para os seus moços que estavam lá? Que ele ia adorar, ou seja, o sacrifício para ele era uma adoração. E com quem ele aprendeu isso? Estou falando de Abraão, patriarca de todo esse povo. A adoração verdadeira, ela exige sacrifício. Tem que custar algo, sabe? Tem que ser de dentro para fora. Não é algo que é só musical, é só teatral, é só o oba-oba, é só o fogo. Não, tem que ter sacrifício. Sabe? Nós precisamos nos santificar, preparar as coisas para entregar algo a Deus. Essa é a verdadeira adoração. A nossa vida tem que ser preparada para ser entregue a Deus, porque um dia Ele vai chegar, e como é que nós vamos entregá-la diante de Deus? Nós estamos falando de coisas terrenas ainda, mas e quando esse plano acabar, e quando o rei chegar, e nós tivermos que apresentar a nossa vida, será que ela é uma adoração a Deus, ou será que ela é somente música? Será que ela é somente dança? Será que ela é somente festa? E então Davi, ele pega a arca, e agora ele leva com ele os levitas, os coatitas, para carregar aquela arca, coloca no ombro deles, e eles vão carregando a arca e fazendo mais festa ainda, porque dessa vez não ia ter prejuízo, porque eles estavam preparados para aquilo. E olha que interessante, depois os teólogos que me procurem. A cada 6 passos que eles deram 6 passos e sacrificaram a Deus. E eu fiquei instigado com esse negócio de 6 passos, e então eles sacrificaram a Deus. Acabei de falar que o sacrifício é uma adoração. E Deus, Ele pede para o povo dele que no 6º dia seja sido reservado um dia para adoração a Deus. Tem pessoas que interpretam de uma forma meio errada, falando que é o dia que não pode fazer nada porque é uma obrigação. Mas na verdade é o dia da contemplação, é o dia da adoração, o dia da comunhão com Deus. E eu acredito que Davi, movido por esse sentimento de querer adorar a Deus, de querer agora fazer as coisas da maneira certa, ele falou assim, ó, eu vou fazer certinho, inclusive igual Deus mandou. No 6º passo eu vou adorar a Deus. No 6º dia Deus mandou adorar Ele, então no 6º passo eu vou adorar a Deus e vou sacrificar. E a partir daí então ele entregou algo a Deus que Deus não havia pedido. Porque quando Moisés fala lá como a arca deveria ser carregada, ele não fala sobre dar 6 passos de sacrificar. Mas Davi quis surpreender Deus. Davi quis ir além daquilo que é obrigatório, sabe? E às vezes a gente não se preocupa com isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma porção separada, preparada para entregar na sua vida, quando você estiver desprendido ao ponto de entregar a Ele o que Ele nem te pediu. Sabe, deseje você também agradar o coração de Deus, porque às vezes a gente tem mania de só pedir, né? Achar que Deus é o nosso caixa eletrônico. Vai lá pedir um dinheirinho para Deus, vai pedir uma bencinha, vai. Só pede, só pede, só pede. E o que nós estamos entregando a Deus? Sabe, e nós precisamos ir além do que nos é obrigatório para chamar a atenção dEle, porque afinal em um relacionamento que a gente só faz o que é obrigação, o relacionamento tende a esfriar, sim ou não? E às vezes a gente não entende porque na caminhada cristã acontecem algumas coisas e a gente acaba ficando frio. Fala assim, poxa, Deus está fazendo silêncio, Deus está distante de mim. Não, sabe, você pode mudar isso. Entrega para Deus além daquilo que Ele espera. Entrega para Deus aquilo que vai te custar algo. Sacrifique algo a Deus. Faça algo além do que é obrigatório para chamar a atenção dEle. E então você vai ver a presença dEle sendo constante na sua vida. Aleluia. E tem mais uma coisa para eu acabar, que já está tarde.
coração de Davi estava tão disposto a sacrificar, que ele sacrificou algo em secreto que agora virou público. Ele foi adiante da arca, dançando junto com o povo, e isso simbolizava para aquele povo que Davi havia descido da sua condição de rei, de soberano, e se igualado ao povo. Davi estava disposto, tio, a sacrificar o seu status de rei. Ele estava disposto a não se importar com o que iam pensar dele. Inclusive, a hora que a sua esposa, filha de rei, vê ele, ela já era da corte, né? Ela já era mulher de etiqueta. A hora que ela vê ele lá no meio do povo, dançando daquele jeito que ele estava, ela falou: meu, você está igual o povão aí. Você se igualou a ralé, né? Você está aí no meio do povão. Então Davi não se importou, ele estava disposto a sacrificar o seu status, disposto a sacrificar a sua posição, disposto a entregar tudo a Deus em adoração. E eu quero convidar você também nessa noite a ter esse coração. E é por isso e por essas e outras coisas que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O tempo todo ele está querendo agradar a Deus, sacrificar algo a Deus, indo além de tudo para poder chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. E dessa maneira a arca chegou no lugar certo. A presença de Deus habitou no meio do povo. E a Bíblia conta que em tudo eles foram prósperos. Viveram um tempo de paz, viveram um tempo de prosperidade, viveram um tempo muito bom. E eu quero profetizar na sua vida agora. Faz assim com a sua mão, assim, ó, como quem vai receber. Assim que a presença de Deus chegar na sua casa, vai chegar um tempo de paz, vai chegar um tempo de prosperidade, vai chegar um tempo onde toda a sua família vai ser abençoada, porque a presença de Deus vai chegar lá na sua casa. Vai chegar o tempo de você sacrificar, vai chegar o tempo de você ser levantado como um sacerdote na presença de Deus. Vai chegar esse tempo sobre a sua vida, você só precisa levar a presença de Deus para sua casa. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós lemos aqui que Obed-edom ficou rico. Sim ou não? Prosperou. E o historiador lá falou que ele ficou rico, mudou a história dele. E se você continuar lendo aí o livro de Crônicas, primeiro Crônicas que nós lemos, você vai ver que Obed-edom, ele foi trabalhar no templo. Ele assumiu lá um posto de porteiro do templo. Ele é quem controlava quem teria acesso à arca ou não. E em outra escala, ele também era um músico lá. Só que a Bíblia nos ensina uma coisa: que o levita não tinha herança. A herança dos levitas, sabe qual era, dona Isabel? Deus. Se ele não tinha herança, ele abriu mão de tudo para ir trabalhar no templo. Onde foi parar a riqueza dele? Ele sacrificou. Ele entregou para Deus. Sabe, Deus mudou a história dele. Ele era um cara pobre, ele não tinha nada, e em 3 meses ele se tornou uma pessoa rica. Mas ainda assim ele não se importou em sacrificar e ficar na dependência de Deus. Sabe, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida também. Vai chegar esse tempo em que nada vai mais importar na nossa vida, a não ser estar na presença de Deus. Nada vai nos custar tanto que nós não entregaremos a Deus. Pode ser nossas riquezas, pode ser o que for, a nossa porção é Deus. E tendo Deus na nossa vida, nós temos todas as coisas. Sabe, nós temos um Deus que nos cuida, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Pai fiel, nós temos tudo em Deus. E sem Deus nós não temos nada.
Amém?